Seja muito bem-vindo ao episódio número 32 do podcast do Gestor de Frotas. Para você que não conhece, esse projeto visa trazer dicas essenciais do setor de gestão de frotas, estratégias que vão reduzir seus custos operacionais e aumentar sua eficiência também da operação e com os veículos. Para quem não me conhece, meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit e já aproveito esse espaço aqui inicial para pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu comentário e também compartilhar com alguém que você acha que esse tema pode ser interessante. Hoje eu estou com o Flávio, né? Aqui Flávio já é um participante de longa data aqui do nosso podcast. E aí eu vou passar a bola para ele se apresentar um pouquinho. Opa, saudações, é um prazer muito grande estar aqui novamente, como sempre, né? A gente tem participado ativamente aqui do projeto, é um projeto que visa trazer uma informação muito bacana. Me chamo Flávio Oliveira, sou instrutor e consultor de trânsito e transporte já há 16 anos no mercado, nos últimos 6 anos trabalhando firmemente na gestão de frotas, né? Principalmente por meio das tecnologias embarcadas que hoje nós temos à disposição. Esse sou eu, me tornei agora recentemente, com um prazer muito grande, embaixador da Inflit, né? Nós temos um projeto de embaixadores aí que está fazendo com que nós tenhamos um número de parceiros muito grandes e isso está trazendo e agregando muito conhecimento também na área. Muito prazer e obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito. Então, pessoal, para esse bate-papo aqui eu trouxe o Flávio, porque quando a gente fala sobre áreas correlatas em qualquer tipo de empresa, sempre a gente tem conflitos, uma má comunicação, mesmo que a gente tenha os melhores dos mundos, né, para tentar realmente fazer tudo dar certo, a gente sempre tem algum problema de conflito, de interesse, de objetivo, né? E hoje a gente veio falar sobre a manutenção versus operação e como equilibrar ambos os objetivos, né? Esse é o tema do podcast de hoje. E aí, o Flávio aqui com a sua vasta experiência, né, ali de realmente de estar ali no campo de batalha, acompanhando ali a operação e a manutenção, ele vai explicar um pouco mais qual é o papel do gestor de operação e o papel do gestor de manutenção. Nossa, conflitos grandes aqui. Vamos lá. Na gestão de frota nós temos ali alguns setores, entre os setores nós temos a gestão de manutenção. A gestão de manutenção tem que cuidar de uma área muito ampla relacionado a manter os veículos em dia, manter os veículos em condições de operar. Então, eles vão se preocupar com a manutenção preventiva, eles vão se preocupar com a manutenção corretiva, eles vão se preocupar com a manutenção de pneus, com a gestão dos pneus. A maioria deles também são responsáveis pela gestão de combustíveis. E a gestão de manutenção, então, tem toda essa gama de trabalho a realizar. Tudo para quê? Para deixar os veículos em prontidão para operar. É na manutenção que os veículos estão prontos e fica tudo certinho para que eles possam operar. Então, o setor de operações depende do setor de manutenção estar em dia e em ordem. Já o setor de operações é o setor que vai cuidar de fazer a escala dos veículos nas rotas adequadas para poder fazer a entrega da mercadoria, para poder fazer o transporte dos passageiros, escalando ali os motoristas, escalando os veículos nas rotas, nos carros, vai usar o veículo em si. O setor de operações cuida de usar o veículo e monitorar para saber como esse veículo está sendo utilizado. Se está sendo utilizado na rota correta, se está sendo utilizado da forma correta, se está sendo utilizado nos horários corretos. Então, o setor de operações cuida de todas essas áreas. São áreas que compõem, além de outras áreas, como recursos humanos, segurança do trabalho, área jurídica, compõem a gestão de frotas como um todo. Mas essas duas áreas são áreas realmente que ganham uma amplitude muito grande, né? Por estarem diretamente relacionados com operadores e veículos, diretamente relacionado com o fim, né? Que é o transporte no final das contas. Exato.
Quando a gente fala de forma bem ampla, né? Quando a gente fala sobre manutenção e fala sobre operação que é o carro na pista, né? Exato. Que é o cara ali entregando, realmente o veículo trabalhando, porque ele tem inúmeras entregas a fazer. Exato. Enquanto a manutenção, que é os carros o mais O melhor possível. melhor possível, né? Então, em melhor estado possível, com todas as questões mecânicas em dia, né? Isso. Conservadas, né? Monitoradas também. E aí a gente entra no conflito de fato, né? Então, quais são esses principais conflitos que tem quando a gente olha para o setor de manutenção e olha para o setor de operação? Pronto. Principais conflitos está justamente em que a operação tem o fim de fazer os veículos rodarem para cumprir o transporte que precisam, né? Vamos imaginar no transporte de passageiros, o ônibus precisa estar rodando, transportando passageiros. No transporte de cargas, o veículo, o caminhão precisa estar transportando as cargas, entregando as cargas, fazendo as entregas. Então, a operação quer o veículo operando. A manutenção quer o veículo em perfeitas condições para a operação. O que acontece muitas vezes é que existe uma exigência muito grande entre o cliente e o transportador contratado para que o serviço seja realizado, e quando o serviço não é realizado, existem as penalizações contratuais. Sim. Né? Diante disso, a operação ela fica muito sobrecarregada no sentido de fazer e cumprir aquilo ali. Por outro lado, vem a manutenção, que para aquilo ali acontecer, precisa cumprir uma agenda, né, de manutenções, para que o veículo esteja em perfeitas condições. Nesse sentido, começam os conflitos, porque muitas vezes um veículo precisa, a frota, ela está sendo totalmente utilizada, né? Ela está sendo, não fica sobra de veículo, sim. não fica veículo em reserva, né? Geralmente se utiliza tudo, toda a força de trabalho. E aí a manutenção tem sua agenda de manutenção preventiva. O carro já rodou 20 mil quilômetros, já rodou 10 mil quilômetros e precisa voltar para a manutenção preventiva. Só que eu não tenho outro carro para substituir ele. Ou essa manutenção é feita em horário em que os veículos não estão operando, ou ela vai desfalcar a operação de alguma forma. Aí é onde começam os conflitos. Sim. Porque a operação não quer largar o veículo e a manutenção também não. Né? Um bom planejamento de ambas as partes pode ajudar muito, mas a princípio o conflito é gerado em que ambos precisam do veículo. Né? Existe uma sinergia, existe um conflito muito grande que ocorre aqui, mas se nós olharmos um pouco de fora, né, nos afastarmos um pouco, nós vamos perceber que existe, na verdade, uma sinergia em que a operação necessita da manutenção. Sim. E a manutenção precisa da operação. Exato. O planejamento de ambos e a comunicação entre ambos, ela vai fazer com que exista essa sinergia e a coisa funcione. A má comunicação e o mau planejamento, né? Na verdade, o mau planejamento e uma má comunicação é onde vai, então, aumentar os conflitos. Nós entramos aqui numa roda gigante, né? Num ciclo sem fim, onde o conflito nunca vai deixar de existir. Exato. O que pode haver é minimizar os conflitos. Os atritos, né? Minimizar os atritos. Porque a necessidade do veículo ela é clara para a operação, e para que esses veículos continuem em operação, a manutenção tem que fazer a parte dela. Então, eles deviam andar de mãos dadas. Só que os interesses muitas vezes são opostos. Sim. E aí é onde começa a coisa a acontecer. Isso pode se agravar ou pode se minimizar. Aí vai depender de como os gestores se entrelaçam, se interagem, se relacionam. E isso é engraçado, assim, no bom sentido, porque isso não só se aplica a esse cenário de manutenção e operação, como eu até falei aqui no início. Qualquer pessoa aí vai pensar em alguma área que ela trabalha numa empresa que tem conflito com outra, né? Assim, não necessariamente conflito, mas que
há possibilidade de conflitos, né, ou pequenos atritos que seja, porque eles têm o mesmo objetivo final, ou eles tratam do mesmo ativo, né? Eu vejo isso aqui no meu setor de atuação, os gestores de frotas vão ver aí diferentes, por exemplo, motorista e gestor de frotas, né? A gente já falou muito sobre essa relação. Sim. A gente está falando agora sobre gestor de operação e gestor de manutenção. Então, quando a gente trabalha com o mesmo ativo, e o ativo é, de fato, ali o veículo, a máquina, ou qualquer outro equipamento que seja, a gente vai ter conflito porque são objetivos diferentes, né? Então, você falou, a manutenção depende da operação e a operação depende da manutenção. Exato. Não tem para onde correr. E acho que aí, como você já trouxe, a comunicação e o planejamento, ela faz isso, faz com que isso rode muito bem. Isso. Né? E aí, por exemplo, a gente tem questões sazonais, onde um período específico, sei lá, uma distribuidora ali que trabalha com... não sei, Natal. Entregas rápidas. Entregas rápidas, ou Natal mesmo, né? Uhum. Sabe que, tipo, tem uma demanda muito grande de mercado. Então, de que forma, né, os dois podem chegar, se aliarem para fazer com que tudo dê certo? Porque o carro vai rodar o tempo todo, ele dificilmente vai poder parar, mas a manutenção também tem que estar em dia, porque tem sinistros de trânsito, né? Tem inúmeras outras questões que a gente está ali tem vida envolvida, tem patrimônio da marca envolvida, Isso. tem o patrimônio, né, em si, físico, né? Termina que em algum momento a máquina pode parar quando o gestor mais precisa. Exato. Quando o gestor de operações mais precisa, a máquina vai ter que parar porque vai ter que fazer quebrou. E no cenário industrial, isso é péssimo, né? Se uma peça lá dá problema e para a operação, isso é péssimo. E a gente olha isso até num cenário assim de emergência. Se chegar lá, num momento que mais precisa, né? E um equipamento lá na fábrica dá errado, na indústria dá errado, na mesma hora eles vão pagar o que for para fazer com que a coisa volte a rodar. Volte a rodar, exatamente. E esse pagar o que for sai muito caro. Sai caro. A gente teve um episódio muito bacana, né? Falando em conflito, que foi entre o motorista e o gestor de frotas, que muitas vezes exige e o motorista se sente ali monitorado, acuado, constrangido. E a mesma coisa acontece com operação e manutenção. Quando a gente fala de operação e manutenção, esses conflitos podem ser grandes ou podem ser minimizados. O fato é que para o fim, para a finalidade do transporte, ambos têm que cumprir bem os seus propósitos, embora pareçam em algum momento divergir. O propósito, mas o propósito é um só. Vamos imaginar de repente um gestor de frotas, um gestor de operações que esteja ali sufocado com uma tarefa árdua para poder entregar tudo que precisa no final do dia ou no final do mês, cumprir a meta, né? Como a gente fala que algumas metas são realmente desafiadoras. Ele precisa cumprir a meta de entrega no final do dia, ele cumprir a meta de transporte no final do mês. Ele vai usar toda a sua força de trabalho para isso. Só que tem um gestor de manutenção do outro lado que ele precisa fazer a manutenção preventiva do veículo. Para isso, ele vai agendar o veículo determinado dia para isso. Só que ele agenda o dia, se ele não comunica isso para a operação, para que a operação possa então estabelecer qual vai ser a tratativa da falta daquele veículo, e aí começa os pontos de conflito, né? Olha que eu falei aqui na falta de comunicação. Não comunicou bem, isso vai gerar um conflito aqui. Por outro lado, imagine que o gestor de frotas tenha lá sua autoridade dentro da empresa, e o gestor de manutenção fez o agendamento de determinado veículo para determinado dia e horário, para fazer a manutenção preventiva daquele veículo, e o gestor de frotas, por ter a autoridade de assumir o risco, né? Ele pega o veículo e não deixa para manutenção, coloca para operação. São situações que parecem que não deveriam ocorrer, mas ocorrem muito, né? Então, esses pontos de conflitos parecem pequenos, eu estou trazendo só alguns exemplos do que é que pode acontecer,
mas são situações que podem ir agravando ao longo do tempo, quando isso não é identificado e quando não é solucionado. Eu tive numa empresa recentemente. Na verdade, eu estou fazendo um trabalho nessa empresa já há algum tempo, né? E a gente identificou algumas situações de manutenção que precisavam melhorar. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva estava sendo negligenciada. Imagine que essa empresa liberava, uma empresa com 190 carros, ela liberava os carros para fazer o transporte e por dia eram pelo menos 10 SOS, em média. Então imagine uma empresa que libera aí 5% dos carros estão em SOS, todo dia. Você precisa sair para poder trazer o carro de volta ou então sair para fazer o conserto. A gente começou um trabalho de manutenção preventiva nessa empresa. Essa empresa começou a agendar os veículos, né? Nós estamos falando aí de novembro para cá, 4, 5, 7 meses, 8 meses, 7 meses. Em 6 meses agora, 7 meses que a gente concluiu, tá em continuidade desse trabalho, a gente está com 2 SOS dia. Mudou muito. Uma redução de 80% só na questão do SOS. Só em manter uma manutenção, uma agenda de manutenção preventiva. Lógico que isso é um processo que demanda tempo, Com certeza. demanda planejamento, demanda melhoria de processos e a empresa começou então a ter esse tipo de resultado, tá? Fora os outros trabalhos que são feitos. Então, é uma série de esforços que a empresa precisa realizar de melhoria de processos, de treinamentos, de identificação, para poder, então, trazer essas melhorias para dentro de casa. Quando esses processos foram estabelecidos, que eles tiveram esse resultado, eles, então, agora passam para uma nova etapa, que agora, com essa quantidade de SOS que a empresa deixou de fazer, elas economizaram a ponto de estar renovando a frota. Então, já passaram por uma etapa de renovação, com a compra de 10 veículos, e agora eles passaram por uma nova etapa de renovação com a compra de mais 10 veículos. Incrível. Então, você vê que o quanto isso muda no cenário de uma empresa. Entende? Perfeito. E assim, quando a gente olha para o indicador correto, porque, como você falou, é uma série de fatores, né, uma série de ações que resultaram nessa diminuição desse indicador, que foi a redução de 10 SOS para 2, Isso. e olha a série de impactos que isso tem. Então, o quanto foi economizado na manutenção, né? O quanto que a operação teve de melhoria, eficiência operacional. Então, quanto mais quão mais eles entregaram, Sim. né? No final, na ponta da linha. Então, assim, é interessante a gente olhar sempre para o indicador correto, né? Ter essa percepção de entender o que é que está realmente errado aqui e não olhar para métricas, né? Indicadores que não estão trazendo o real problema. Sim. Então, no momento que a gente tem essa percepção, que foi enxergada nesse caso, ter um 10 SOS por dia, isso é péssimo, né? Muito. E aí a gente passa para reduzir para 2, e aí já teve a devolutiva, né? Sim. A compra de 20 carros ao todo, né? Sim. 20 veículos ao todo. Tem mais 10 chegando agora, esse mês agora, em maio. Eu tive lá agora em abril, em maio eles estão com mais 10 carros chegando. Perfeito. E aí a gente entra justamente no ponto no qual a gente quer entender de que forma a gente pode resolver esses problemas, né? E quais tecnologias devemos utilizar quando a gente fala sobre conflitos. Como você falou, a gente fala muito sobre planejamento. Eu acho que acredito que na rotina deles pode ser inserido, sei lá, um alinhamento mensal, quinzenal, no qual vai dizer, ó, esse é meu cenário de manutenção. Então, o gestor de manutenção veio aqui, ó. Esse é meu cenário de manutenção. Se eu for seguir a risca, né, eu tenho que fazer dia 15, dia 20 e dia 25. Tem que fazer manutenção. Isso aí chutando, né, um valor. Uhum. E vai chegar o gestor de operação e falar, ó, dia tanto eu tenho uma demanda muito grande de entrega por conta disso. Enfim, e interessante fazer por mês porque é sazonal, né? A sazonalidade, os períodos do ano, eles influenciam muito. Muito. Como eu dei o exemplo aqui, o Natal, por exemplo, a gente tem um nível de entrega muito maior. Então, é importante que estejam alinhados. E aí, no momento que o gestor de manutenção traz o seu lado e o de operações traz o dele,
e eles se conversam, negociam, né? Realmente aí tem que ter a questão de abdicar, de dar o braço a torcer, realmente entender que eles têm resultados iguais. Isso. Né? No final das contas, aí vai do objetivo da empresa, mas muito provavelmente quer lucrar, né? Claro. A empresa quer lucrar. Então, entendendo esses dois lados, os dois entendendo, né, que eles são amigos e não inimigos, Sim. diminui muito o atrito. Mas claro que vai haver os atritos ainda. Sim. Né? Não tem para onde correr, porque são interesses diferentes para um meio comum. Exato. E aí falando um pouco mais, aí subindo um pouco mais o cargo de gestão, acredito que a pessoa, né, que encabeça esses dois setores, né, aí a gente fala diretamente com um diretor da empresa, né, uma pessoa ali, um coordenador de logística, não sei. Geralmente são pessoas de confiança da diretoria. Pronto. Eles têm também que estar alinhados com o gestor de manutenção e operação para fazer com que essa relação seja boa. Sim. Né? Então, por que não colocar uma meta que seja comum para os dois? Né? Então, pensar de que forma, qual indicador a gente quer aumentar, qual indicador a gente quer diminuir, nesse sentido, para fazer com que os dois andem de mãos dadas. Eu acho que isso aí pode ser um ponto comum. Um ponto comum. Isso. Por exemplo, o SOS mesmo. Né? A gente tem a parte de manutenção preventiva, né? Para fazer ali com que não tenham mais... Não tenham problemas, para que o carro não seja um problema. Exato. Para que não quebre. Sim. A tendência é ele não quebrar quando se faz a preventiva. Exato. E no momento que a gente tem a operação ali bem alinhada, a gente está falando também sobre o modo de condução do motorista, né, de analisar, de treinar os motoristas, trazer eles como se fossem realmente um papel do time, para fazer um melhor uso do ativo possível. Isso. Então, esse indicador aí foi excelente para esse caso. Observe, Marley, olha só que interessante. Até na hora de realizar uma capacitação, um treinamento, os setores de manutenção e de operação ele tem interesses distintos. Quando você vai para manutenção, o gestor de manutenção vai dizer: eu quero um treinamento sobre condução econômica, porque a gente tem uma vida útil da embreagem de 40 mil quilômetros, eu quero subir isso aqui para 60 mil quilômetros. Eu tenho uma vida útil do sistema de freio, eu estou trocando lona de freio com 20 mil quilômetros, isso aqui está um absurdo, eu tenho que subir isso para 30, 40 mil quilômetros. Esse é o objetivo da manutenção. Eu preciso fazer um processo de condução econômica para que o motorista consuma menos combustível. Aí quando você vai para a operação, você tem lá atendimento ao cliente, redução do número de acidentes, né? Outros objetivos distintos até nesse sentido. Tá? Embora sejam os mesmos ativos, são os mesmos meios, é o mesmo veículo, os mesmos motoristas, né? Os mesmos serviços de entrega. Então são objetivos que parecem ser distintos para um meio, um fim só. Quando a gente fala de conflito, tem como minimizar muitos conflitos. Uma das formas de minimizar é aproximar os dois setores. Esses dois setores precisam aprender a andar de mãos dadas. Exato. Saber que, embora eles tenham objetivos, um objetivo da operação e outro da manutenção, o objetivo fim é para ambos. Né? Fazer a coisa funcionar depende de ambos. As metas que cada um tenha não devem interferir um no setor do outro. Exato. Um tem a intenção de reduzir a quantidade de quilometragem da embreagem, né? De aumentar, na verdade, aumentar a quantidade de quilometragem da embreagem. E o outro tem a meta de aumentar o número de entregas no menor tempo possível. Sim. Lógico que isso em algum momento vai divergir. Porque o motorista está sendo pressionado a fazer mais entregas no menor tempo possível, lógico que ele vai utilizar muito mais embreagem. Então, os objetivos eles precisam casar de alguma forma. Então, esses dois setores eles precisam dar extremamente alinhados, juntos, de mão dadas. Como a gente falou, os conflitos eles podem ser maiores ou menores, eles não vão deixar de existir. Mas tem como minimizar os conflitos? Essa é uma questão importante. Como minimizar os conflitos desses dois setores? Assim como no setor de gestão de frotas com o motorista a gente tem como minimizar os conflitos, aqui também tem. Uma das formas é aproximando, melhorando
e alinhando as metas. Essas metas precisam ser alinhadas. Comunicando melhor. Comunicando e planejando, de preferência, juntos, né? Alinhando e comunicando, alinhando a comunicação para que os objetivos não sejam tão contrários, opostos. E aí surgem as tecnologias, que ajudam muito, né? Porque na questão da tecnologia embarcada, nós temos os sistemas de rastreamento, de monitoramento por videotelemetria, telemetria, que vão mostrar ali por onde os veículos estão andando, qual a quilometragem que estão rodando, né? Vão alertar o momento da manutenção. Então, são momentos que, se eles combinam juntos, quando acontece da tecnologia alertar, o gestor de operações, automaticamente ele vai agora fazer um processo contrário. Ao invés dele querer o veículo para poder continuar operando, ele vai ser o primeiro a pegar aquele veículo e mandar para manutenção. Agora, o gestor de operações passa a ser um cliente da manutenção. Sim. Eu estou com o meu veículo aqui, ele já entrou num processo de manutenção e agora me entrega esse veículo quando? Aí começa o processo de comunicação, né? A manutenção, por sua vez, de alinhar as suas manutenções preventivas para que elas, quando ocorram, não tenham entraves. Sim. É comum as manutenções, elas estarem sufocadas, eu estou falando agora orçamentário, né? O orçamento das manutenções geralmente são orçamentos apertados. Por conta depois da pandemia agora, na pandemia, aumentou os custos de manutenção em 60%, no mínimo. Ali, 60% a média, no caso. Sim, sim. É um aumento muito elevado, né? Fora os custos também com combustíveis. Mas a gente está falando de custos de peças mesmo. Embreagem, freio, lona, tambor. Esses custos aumentaram 60%. Pensando nisso, a manutenção já anda sobrecarregada orçamentariamente falando, mas também anda sobrecarregada, aí vai depender do planejamento que eles fazem. Um carro, quando chega lá para fazer a manutenção preventiva, ele não pode ficar lá esperando para fazer essa manutenção preventiva se de repente ela estiver sobrecarregada com SOS. Sim, sim, sim. Então vamos imaginar que eu tenho lá uma manutenção com capacidade para 3 carros e os 3 carros de SOS estão aqui fazendo manutenção. Chegou a hora de fazer manutenção preventiva de um outro veículo. Como é que faz? Não, aguarda. E aí fica lá parada, sem aguardar. Já pensou? Sim. Então são conflitos que isso precisa ser resolvido da melhor forma possível entre manutenção e operação. O motorista, ele é um dos que podem ajudar muito, porque é ele que está com o veículo. Sim. Então, a figura do motorista, que a gente até agora não tinha falado, agora ele entra como uma peça-chave nesse processo. Porque o gestor de operações em si, ele sabe que o veículo está lá e ele precisa do veículo para rodar. Mas o motorista, ele está lá com o veículo rodando. Então, ele sabe onde é que existe a doença do veículo. Exato. Quando o gestor de operações pensa que algum veículo pode dar problema, o motorista já sabe aonde está o problema. Que é ele que está dirigindo. E aí, olha, o que a gente sempre bate na tecla aqui, o quão importante é o papel do motorista dentro da operação de gestão de frotas. Sim. Gestão de frotas é gestão de vidas. Quando a gente fala muito de veículo, manutenção, peça, custo, mas a gestão da pessoa motorista ali vai fazer toda a diferença. Tanto para a manutenção, que vai saber exatamente o que é que o veículo tem, não vai ficar caçando, não vai ficar como médico fazendo exames para saber o que tem. O motorista, quando ele se importa, ele já vai dizer, mola do lado direito está partida, está trincada, precisa trocar. Né? O parafuso de centro tá deixando o carro torto, ele já vai dar o diagnóstico para manutenção. Exato. Né? Além de dizer também para o operador, né? Gestor de operações, esse carro está saindo hoje, mas vai dar problema. Vai estar saindo.
Mas se não arrumar, vai dar problema. Então, o cara que tem conhecimento do veículo é peça fundamental aqui. Exato. E assim, é uma das coisas que o gestor de frota tem que colocar na cabeça. É entender que o motorista é o principal, assim, não vou dizer exatamente o principal, porque também se não tiver um veículo para ele andar, né, Mas não vai. Mas ele é a principal chave, né, do sucesso de um setor desse. Olha o quanto ele está envolvido em todos os processos. Todos. Até o momento que os caminhões não sejam autônomos ainda, né? Sim. Em larga escala, né? Hoje Já existe, mas ainda está em fase de crescimento. Exato. Até lá, os motoristas são o papel-chave, é o papel-chave da... Imagine, por exemplo, um motorista que ele não se importa. Tá? Essa empresa que eu estou falando, ela passou por um processo complicado. Ela teve que mudar de uma garagem para outra garagem. A outra garagem para onde eles foram não era uma garagem, né? Era um local, era um pátio onde eles aguardavam o carro. Então eles entraram num local sem muita estrutura, né? Então eles passaram por um processo de dificuldade para fazer manutenção, aquela coisa toda, né? Hoje eles estão bem. Com relação ao processo que eles passaram, posso dizer que eles estão muito bem. Mas imagine um motorista que, de repente, insatisfeito com a empresa, ele deixa de comunicar. Um checklist que seja. Né? E hoje está fácil, porque o checklist digital, por exemplo, ele transmite essa informação automático para o gestor de frotas, para o gestor de manutenção, para o gestor de operações. Então, está todo mundo sabendo que a ponta do para-choque tá torta, bateu. Inclusive, Flávio, eu vou até pedir para você explicar o que é esse checklist digital, né? Ótimo. E a sua importância na área de gestão de frotas. Tá. Vou falar de checklist geral e aí a gente passa pro digital para entender a importância disso. Quando a gente fala de checklist, a gente está falando de uma lista de checagem, onde o motorista vai observar o veículo e, através da observação dele, tanto visual quanto operacional, ele vai dizer: um veículo está com risco na lateral direita, está com amassado na lateral esquerda, para-choque dianteiro. Ao conduzir o veículo, ao pisar no freio, ele está desviando para a direita, desviando para a esquerda. Quando passa a segunda marcha, está arranhando. Ele vai no checklist dizer, na lista de checagem, ele vai dizer o que é que aquele veículo tem, né? A observação dele. Essa lista de checagem vai para manutenção. Isso eu estou falando de papel, tá? O que acontece no mundo pré-histórico, vamos dizer assim. No mundo pré-histórico acontece assim: uma lista de checagem chega na mão do motorista e o motorista vai dizer o que é que está acontecendo e aquela lista de papel vai para manutenção. A manutenção vai olhar aquilo ali e vai dizer: esses problemas podem esperar até a data da manutenção preventiva. Ou então vai dizer: não, esse problema aqui é grave. De repente o motorista colocou lá: o freio está funcionando ruim, está ruim. Né? Como ele fala, o freio está batendo fofo. Né? O freio está... como é que ele fala, Jesus? Esqueci o termo que eles falam. Está xoxo. Né? Porque ele está pisando, está indo até embaixo o pedal para poder ocorrer algum tipo de frenagem e ainda assim uma frenagem muito tímida. Então ele vai dizer... Aí, quando chega isso na manutenção, isso aqui dá direito do motorista nem sair da garagem, porque é um item de segurança, né? Mas vamos dizer que o pneu está com um parafuso lá, pneu dianteiro com parafuso. Ele jogou a aguinha lá e está vendo bolinhas, está vazando. Aí ele coloca lá, o pneu está com parafuso. Ah, mas está cheio ainda? Tá. Tem operadores que querem fazer o motorista sair com um carro assim. Chega na manutenção, fala: não, esse carro tem que vir para fazer o conserto desse pneu. Né? Vulcanização, recalchutragem, algo nesse sentido. Aí começa aqui, né? Quando os conflitos aqui, tem que operar, surgiu agora esse problema, tem que operar, dá para operar? Termina a operação, depois conserta. São coisas assim nesse nível que a gente consegue enxergar. A necessidade que um tem de cumprir um contrato, de fazer a coisa acontecer, a necessidade que o outro tem de não ter que sair da garagem para poder fazer aquele conserto lá na rua. Né? Sim. Vai que
daqui na esquina o pneu realmente detona e aquela operação que ele estava achando que dava para fazer, agora vai para o espaço. Então você imagina, o motorista está lá, colocando. Chegou na manutenção, o gestor de manutenção vai decidir o que fazer. Se vai para a manutenção preventiva ou se recolhe o veículo para poder fazer a manutenção, se manda para uma oficina, se a manutenção for externa. Ainda tem esses entraves ainda, né? O local onde o veículo está, de repente, é um local que não tem manutenção, precisa de um guincho para poder deslocar. São muitas variáveis, tá? A gente está falando de variáveis mais simples, onde está tudo mais próximo. Chegou, então ele vai decidir o que fazer, tá? A partir daqui, essa informação dificilmente volta. Sim. Então, o gestor de operações não tem noção de se foi feito, se não foi feito. O motorista não tem noção se foi feito, se não foi feito. Se o gestor de manutenção decide não fazer e deixar... São problemas simples que podem ser feitos na manutenção preventiva. No outro dia, o veículo vai sair para a operação, mais uma vez, com aqueles mesmos problemas, então. Então, o motorista vai fazer o quê na era pré-histórica? Pegar aquele checklist de papel e preencher aquilo ali. Ó, eu falei que estava com problema aqui, e mandar para a manutenção e vai acumular um monte de papel. Ou ainda tem um outro agravante nessa história. Algumas frotas são utilizadas não com o veículo fidelizado ao seu motorista. Então, o motorista pega um carro hoje, amanhã quem pega é outro motorista. Exato. E aí, aquele outro motorista que pega, vai preencher o papelzinho, o checklist na era pré-histórica. Quando a gente fala de checklist digital, a gente está falando de comunicação fluida, assertiva e instantânea. Exato. Para todos os setores interessados. A gente está falando de um motorista, por meio de um aplicativo, preencher o checklist com todos os problemas do veículo, não precisar mandar nada físico para lugar nenhum, enviar digitalmente isso para o sistema, que automaticamente vai estar à disposição de uma manutenção, de uma operação, de uma gestão de frotas. Exato. E a partir desse momento, isso ficou registrado. Se ficou registrado, pode vir outro motorista no outro dia, que ao abrir o checklist daquele carro, aqueles problemas vai estar lá registrado. Então, ele não precisa registrar de novo e fazer um acúmulo de informação. Além disso, a manutenção agora, ao realizar o serviço identificado no checklist digital, automaticamente vai, no sistema, mostrar que aqueles serviços foram feitos. E automaticamente mostrar para o setor de operações, para motorista, que ao abrir o checklist, aqueles problemas que estavam registrados já vão ter sido eliminados daquilo ali. Então, isso é um checklist digital agora na nossa era contemporânea, né? O que os gestores de frota deveriam pensar em utilizar na atualidade, porque, como eu falei, na era pré-histórica se usava papel e caneta. Hoje, o checklist digital veio para solucionar esse problema de comunicação e fluidez nos processos de forma instantânea. Exato. Ela é uma das ferramentas, né, que, faz mais esse processo, acredito que eu, que faz mais esse processo de comunicação entre a operação e a manutenção no dia a dia. Porque essa lista de checagem, ela é diária, né? Sim. Então, ou às vezes no início da operação, então quando os veículos vão sair, ou no final, às vezes até nos dois. Nos dois. Né? É. Então, assim, é interessante que a gente tenha ferramentas, né, que realmente ajudem a gente nesse processo de comunicação. Perfeito. Então, no momento que tem esse checklist, dá uma clareza muito maior para os dois gestores poderem ver. Por exemplo, a gente está em lançamento do nosso checklist digital da Infleet. Então, caso queira conhecer mais, né, é só acessar o link que está aqui na descrição. Mas falando assim, por exemplo, numa plataforma da Infleet, o gestor de manutenção pode ter acesso ao checklist, às informações do checklist e a operação também. Sim. Nesse momento eles se conversam, né, os dois gestores, e ver o que é que vamos fazer com esse veículo.
Então, aqueles conflitos que a gente falou no início, eles começam a se diluir por meio de processos de comunicação mais fluidas e assertivas. E com as ferramentas corretas. E com as ferramentas corretas, com as ferramentas mais adequadas. Exato. Quando a gente falou de treinamento aqui, dos conflitos de interesse de um treinamento, por exemplo, é muito fácil, por meio de uma telemetria, você observar que um veículo está fazendo muita frenagem brusca. Exato. Que os veículos estão fazendo muita frenagem brusca. Então, quando o gestor de manutenção chega numa reunião e fala: nós precisamos de um treinamento de condução econômica porque estamos perdendo muita quilometragem de lona de freio, tambor, e o sistema de freio está sofrendo com essa operação. Ah, onde é que ele viu isso? Ele viu isso no sistema de telemetria. Ele prova isso aqui. Ele não vai só para o dado da quilometragem, ele tem a quilometragem e a telemetria para atribuir isso, porque são duas coisas diferentes, tá? Quando a gente pensa assim, por exemplo, qual a quilometragem da sua embreagem? Da embreagem da sua empresa? 40 mil quilômetros. E aí a gente faz outra pergunta, mas qual deve ser a quilometragem? Dificilmente se sabe, né? De repente, 40 mil quilômetros já é a quilometragem ideal para o serviço que ele está prestando. Mas, de repente, o serviço que ele está prestando, ele pode estender essa quilometragem para 60 mil. Exato. Beleza. Onde é que a gente vai ver isso? Telemetria. A causa. Né? Isso. A causa. Por que aquele embreagem tem 40 Tá tendo mau uso de embreagem? Tá. Como é que você sabe? Porque eu só tenho 40 mil quilômetros. Mas como é que você sabe que essa não é a quilometragem ideal? Aí, quando você vai para a tecnologia, você vai para a telemetria, você vê mau uso de embreagem. Opa! Se está usando mal a embreagem, com certeza isso dá para estender a quilometragem. Beleza, você agora tem dados, o indicador correto para isso. Na mesma forma, a operação. Vamos voltar a falar da frenagem brusca. Você tem lá a frenagem brusca, então você tem o risco de quebra de equipamentos que está sendo transportado, quebra de componentes, né? Avarias dos componentes, ou queda de passageiro, né? O que é muito pior. É pior ainda. Aí você tem essas duas situações. Situações que podem interferir diretamente na operação, que vão interferir diretamente na operação, com mercadorias sendo devolvidas ou com hospitalização, né? Sim. Emergência e tudo. Quando você vai ver tudo isso, a telemetria vai te mostrar. E a telemetria vai começar a alinhar. A telemetria e as novas tecnologias vão começar a alinhar os interesses. Porque a comunicação, os indicadores, as metas, elas vão começar a se aproximar. E aí o conflito reduz. Não vai deixar de existir. Não vai nunca. Mas vai diminuir muito os conflitos. Porque tudo vai estar muito transparente, muito claro, muito próximo, muito visível, muito fluido, muito instantâneo. Eu sei o que é que está acontecendo na frota. E aí vem o papel do gestor de frotas nessa situação. O gestor de frotas tem a responsabilidade de, sendo ali o gestor dessas situações, ele tem que alinhar essas situações aqui. Ele tem que ser o promotor da melhor fluidez, da comunicação fluida, instantânea, assertiva, com metas alinhadas. E isso precisa partir do gestor de frotas. Sim. Entende? E esse personagem de gestor de frotas hoje, ele está começando, está na verdade aflorando nos últimos 10 anos, eu posso dizer. Está aflorando o gestor de frotas, coisa que geralmente as pessoas sentavam ali para fazer a gestão de frotas caindo de paraquedas, vindo de qualquer outro setor de gestão. E é um dado ainda de mercado já, 80% dos gestores de frotas caíram na função de paraquedas. De paraquedas, exatamente. Então, assim, as novas tecnologias têm ajudado bastante. A telemetria, a videotelemetria, os monitoramentos, as novas plataformas, né, o checklist digital, tudo isso tem ajudado muito os gestores de frota, mas nós precisamos avançar nesse bate-papo que a gente faz aqui. Esse bate-papo aqui é extremamente importante para a gente poder ter essa
essa noção. O que é que está acontecendo em outras frotas? Quais são as experiências que outros colegas estão tendo? Como é que eles estão resolvendo esses problemas? Quais são os indicadores que eles estão utilizando? E assim a gente ir trazendo esse assunto para um patamar cada vez de maior excelência, né? Com certeza. A ideia é essa. E assim, pensando no sentido dessas empresas, né? A gente vê que é uma gestão muito tradicional, né? Sim. Então, de forma geral, ela é muito verticalizada. Quando a gente tem um tipo de gestão dessa, né? Um relacionamento desse verticalizado, a gente tem muito essa questão da imposição, né? Um em cima do outro, a minha ideia É o que eu quero. é o que eu quero. E não ter a percepção de time, né? De equipe, de trabalho em equipe. E quando a gente trabalha em uma gestão mais horizontalizada, Isso. a gente consegue ter entendimento da importância de todo mundo dentro do processo, né? E que todos têm que estar andando de mãos dadas, né? De mãos dadas. Claro que tem que haver a hierarquia, né? Sim. Pessoas que tomam decisões, né? E tudo mais. Mas entender que todo mundo tem extrema importância, extremo valor dentro do processo. Sim. De entrega, de transporte, de armazenamento também, a gente falando um pouco mais de logística, né? Da cadeia de suprimentos, da gestão de cadeia de suprimentos. É entender realmente que todo mundo tem seu papel dentro do processo e que se um falhar, o objetivo final é falha. São várias engrenagens de um mesmo ecossistema. Exatamente. Para tudo funcionar, isso que você falou é muito interessante, porque a gestão antiga era realmente verticalizada, então o camarada mandava de cima, era o que eu queria, pronto, e acabou. Aí é onde começavam os conflitos, porque eu tenho que fazer manutenção, você não se mete na minha área. Mas eu preciso do carro para fazer a operação, eu vou botar o carro para operação, não vou deixar na manutenção, pronto, e acabou. Era o que acontecia com muita frequência e gerava os conflitos. Hoje, com o avanço e o crescimento, né? Estamos aí numa evolução muito bacana da gestão de frotas. Nós conseguimos observar que isso está deixando mais de ser vertical e começando a ser mais horizontal, de forma que cada setor tem sim as suas metas, seus objetivos, fins, mas todos observam, não todos, mas uma grande parte, começa a observar a necessidade de aliança, de estar unidos no mesmo propósito. A manutenção tem que deixar os carros, sim, em ordem para a operação, e a operação tem que disponibilizar o carro para fazer as manutenções. Elas não competem entre si, né? Compete. Mas essa é uma competição que, se eles levarem a sério uma rivalidade, ninguém sai ganhando. É uma competição que ninguém sai ganhando se forem rivais. Exato. Mas se eles, nessa competição, eles darem as mãos como um time para jogar no mesmo time e não um contra o outro, essa competição ela começa a ser saudável. Porque, imagina só, o gestor de operações aqui tem o seu carro para fazer a manutenção e solicita da manutenção a previsão. Eu quero uma previsão de quanto tempo você me entrega esse carro, porque eu preciso desse carro amanhã. E a manutenção, sabendo que a operação tem o seu contrato, né? Sua meta contratual para cumprir, a manutenção vai lá e fala: desafio aceito. Amanhã de manhã você pode pegar o carro, a manutenção vai ser feita. Quem ganha nessa história toda? O time. O motorista que vai estar com o carro melhor, a operação que vai estar com o carro em dia, a manutenção que cumpriu. Então, essa aproximação para que os desafios de cada um sejam cumpridos vai fazer com que a máquina em si funcione no final. Se eles competirem em rivalidade, só aumenta o conflito. Não dá certo. Não dá certo. Mas graças a Deus que estamos evoluindo, viu? Estamos evoluindo bem, estamos evoluindo bastante, a ponto de alinhamentos acontecerem, pelo menos na minha vivência eu tenho visto isso,
alinhamentos acontecerem até para a questão dos treinamentos. Ótimo. Alinhando treinamentos para um objetivo comum. Setores de operação pedindo. Olha só, setores de operação pedindo treinamento de condução econômica para reduzir o consumo de combustível. Setor de manutenção pedindo treinamento de condução segura para reduzir a quantidade de acidente, a quantidade de situações de rua, de paralisação de veículos por conta de acidentes, de sinistros. Então, imagina só que esse alinhamento ele está evoluindo, está num processo de evolução. A gente tem uma tendência com as novas tecnologias de que isso se acelere, acelere bem, e a gente consiga, então, fazer uma gestão de frotas horizontal, alinhada, de time, de equipe. Isso vai... Eu tenho uma perspectiva muito boa com relação a isso. Né? Vai mudar muito para melhor esse cenário. Tá melhor. E aí vale de novo ressaltar o uso da tecnologia, das ferramentas, né? Que de fato, muito do que a gente falou dá para melhorar muito a questão de comunicação, a questão até da própria proatividade. Sim. Quando a gente observa, sei lá, um gestor de manutenção, vê que numa rota lá de um veículo, um trajeto de um veículo, o cara freou lá várias vezes bruscamente, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha nesse veículo, deixa eu ver se ele tá ok, né? Sim. Assim, dá uma olhadinha rápida só para, né, conferir que a gente está cuidando de vida, está cuidando de patrimônio da empresa, está cuidando da marca. Então é interessante que é essencial que ferramentas estejam dentro desse processo de gestão de frotas. Isso aí, se você não faz com qualquer tipo de tecnologia, qualquer tipo de ferramenta, você está realmente passado para trás. A tecnologia, na verdade, acelerou muito o processo de evolução da gestão de frotas. Ela fez com que o gestor de frotas tivesse dados não só de localização, de utilização da máquina, mas os dados de indicadores de comportamento. O que antes ficava invisível ao motorista e ficava em dados, muitas vezes ditos pela manutenção, que falava porque queria cumprir metas melhores dentro da manutenção, hoje isso pode ser comprovado. Então a manutenção, a tecnologia, ela tem acelerado absurdamente a evolução da gestão de frotas. Dentro da gestão de frotas, você pensar em fazer gestão de frotas apenas com planilhas, como se fazia na época pré-histórica, é surreal nos dias atuais. É inviável nos dias atuais. Vai perder mercado. Com certeza. Vai perder competitividade. Vai perder viabilidade dos processos. Vai ser engolido. Vai ser engolido. Porque o concorrente está usando as tecnologias para reduzir os seus custos operacionais totais. Vai reduzir consumo de pneu, consumo de combustível, consumo de peças, vai aproveitar melhor a carga horária dos seus motoristas, fazendo com que seja uma carga horária mais justa, mais ajustada dentro da operação. Vai saber monitorar os veículos para saber se estão ligados, se estão desligados, por que está ligado, ou fazer com que estejam ligados somente em operação e para a operação. Então, o dinheiro que economizar também vai poder comprar novos veículos ou investir mais na parte de vendas para adquirir mais clientes. Olha só a cadeia que as novas tecnologias geram dentro de uma empresa, e aquela empresa que de repente ficou para trás, não usa as novas tecnologias, está na época pré-histórica fazendo indicadores em planilha, né? Preenchendo planilha para dizer quantos quilômetros a embreagem dele fez, vai ser engolido. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Flávio, muito bom esse episódio. Acho Já? que a gente trouxe... Já. Hoje foi... Sempre é rápido. Muito rápido. Sempre é rápido. A gente trouxe bastante o tema aí sobre a questão desse conflito, né, de manutenção e operação. Eu acho que foi muito rico para o pessoal entender como que a gente pode diminuir esse conflito, apesar de sempre ter um atrito ou outro, né? Porque são interesses divergentes, né? Divergentes, então não tem para onde correr. Mas eu acho que foi de extrema valia para o pessoal aí, né? E eu finalizo já aqui o episódio, pedindo aí para você se inscrever no canal,
deixando sua curtida, seu comentário, né? Compartilhe com algum colega que você acha que pode ser muito interessante, um gestor de manutenção, um gestor de operação, um gestor de frotas aí da sua empresa, que realmente eu acredito que vai trazer muito valor, muito conteúdo, muito ensinamento, tudo aqui que o Flávio falou pra gente. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima, tchau, tchau.